O professor Marcílio aqui na jogada. A gente vai fazer uma análise dos pontos fundamentais relacionados aos aspectos da introdução ao metabolismo, conforme o exercício que a gente já passou para vocês. Então agora é a hora da gente bater em alguns pontos que são considerados pontos estruturantes. Então vamos lá. Primeiro a gente começa sempre caracterizando o que é o processo de metabolismo, o que é o metabolismo como um todo. E metabolismo a gente pode definir de várias formas. Eu peguei aqui as definições do Leninger, que diz que é um conjunto altamente organizado e complexo de reações. Quando eu falo que é um conjunto altamente organizado, pensem que se eu fujo dessas reações, se eu me distancio do que é convenientemente normal, eu posso estar saindo do meu estado de homeostasia e passando para um estado de patologia. Essas reações elas são complexas, né, e todas são catalisadas e reguladas por enzimas. Preste atenção que quando eu falo que elas são catalisadas é porque eu quero dizer que elas vão ser aceleradas, né, vão ter o seu ponto de transição favorecido para que elas ocorram. E elas são reguladas porque essas mesmas enzimas que catalisam os processos podem sofrer a influência, por exemplo, de alguns hormônios que têm a capacidade de fazer com que o metabolismo ora ocorra mais, ora ocorra menos, ora seja destinado para um tipo de via específica, ora para outro tipo de via específica. Enfim, a regulação é um processo extremamente importante que a gente vai falar ao final dessa nossa conversa. Bom, a gente também pode definir o metabolismo como uma rede altamente integrada de reações químicas que, por ser um conjunto, né, na verdade, ele envolve um conjunto do que a gente chama de vias metabólicas. Então, na verdade, interessante é saber notar o que são essas vias metabólicas. Vias metabólicas são essas sequências de reações específicas em que o produto de uma reação é o substrato da reação seguinte. Então, de forma geral, nós estudamos convenientemente em bioquímica muito mais as vias metabólicas do que o metabolismo como um todo, até por questão da sua complexidade. Então é muito mais comum a gente estudar vias em separados, como por exemplo, vocês já devem ter visto a via da glicólise, o ciclo de Krebs, a gliconeogênese e tantas outras vias específicas que a gente vai falar ao longo do nosso curso. Bom, portanto, metabolismo é um conjunto, metabolismo é o todo e a via metabólica é a parte, ou seja, nós analisamos frequentemente por vias metabólicas, já que a gente tem sequências bem definidas, pré-determinadas de cada uma das nossas partes do metabolismo. Bom, como a gente viu, a realização do metabolismo é dependente da organização de enzimas, que podem ser de vários tipos. Então a gente pode encontrar desde enzimas difusas, como aqui no exemplo A, onde está passando aqui o meu cursor, em que por acaso, né, por exemplo, um produto que esteja aí transitando no citoplasma, ele encontra uma enzima do tipo 1, que depois ele vai virar um produto, e aí esse produto vira substrato da enzima número 2, que aí subsequentemente vira outro produto, outro metabólito, que por sinal encontra a enzima número 3 e assim por diante até a gente ter a finalização das reações. Reparem que a gente pode ter, muitas vezes, a formação de complexos multienzimáticos, complexos gigantescos do ponto de vista de macromoléculas, que formam com que o substrato ele consiga transitar, né, de forma muito harmônica, né, sem contar com o acaso, sem contar com a difusão, a possível difusão e o acaso que pode acontecer, por exemplo, dentro do citoplasma. Aqui o substrato entra em 1, depois automaticamente o produto já vai para 2, que depois já vai para 3 e assim subsequentemente, até que a gente consiga produzir o nosso produto. E finalmente aqui um sistema multienzimático, várias enzimas ancoradas aqui na membrana plasmática, mostrando que, de forma geral, eu tenho um sistema multienzimático, são enzimas em separados, mas que trabalham fazendo uma sequência muito lógica do processo. Enfim, é lembrar que numa via metabólica, o substrato que entra vira produto, que por sequência ele vai virar produto de outra enzima, vai virar um substrato de outra enzima, vai virar um produto, depois ele vira um substrato de outra enzima, vira produto e até a gente ter a finalização das etapas como um todo. Bom, analisar
o metabolismo como um todo seria extremamente aterrorizante, né? Conforme a gente pode ver aí nesses mapas. Então, à direita, vocês percebem aqui o mapa metabólico plenamente destrinchado, e aqui o mapa metabólico resumido, mostrando em cores o metabolismo em azul dos carboidratos, o metabolismo dos lipídios em verde, o metabolismo de vitaminas e cofatores aqui em rosa, enfim, analisando isso de uma forma mais detalhada. Mas percebam que mesmo na forma detalhada é assustador analisar a via metabólica como um todo, aliás, o conjunto de todas as vias, o metabolismo como um todo. Por isso, né, na verdade, antes que a gente enlouqueça, o importante é a gente definir quais são os principais temas recorrentes do metabolismo. Então aqui eu tenho alguns exemplos que são extremamente importantes da gente perceber. Por exemplo, no item 1 a gente tem que mais ou menos 100 são os produtos metabólicos que a gente conhece, que são produtos metabólicos comuns. Ou seja, é fácil, teoricamente, eu encontrar o mesmo produto em determinadas vias, passando por várias vias. Então, conhecer esses caras que são comuns é extremamente importante para a gente entender o metabolismo. 2. A moeda corrente de energia é normalmente o ATP, a adenosina trifosfato. No entanto, a gente pode ter outros nucleotídeos trifosfatados, mas de forma geral é lembrar que as ligações fosfoanídricas elas servem para a liberação de fosfato, a gente já falou isso bastante em sala de aula, e aí de forma geral é lembrar que a nossa moeda energética ela é a mais comum, né? O mais comum delas é o ATP. O terceiro ponto é que a gente tem transportadores ou intermediários ativados que também são comuns. Então, na maior parte das vezes, quem carrega, né, por exemplo, carbono é a mesma substância, quem carrega elétron é a mesma substância, enfim, eles são unificadores. No item 4, a variedade de mecanismos de reações químicas é relativamente muito pequena. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aqui com oxidações e reduções, e já já a gente fala melhor sobre esse aspecto. E, finalmente, os modos de regulação são recorrentes e normalmente são apenas de 2 tipos. A gente vai falar isso ao final da nossa conversa. Então, entendendo esses 5 pontos, normalmente a gente está preparado para enfrentar qualquer via metabólica daqui para frente, sempre analisando os seus temas recorrentes, sempre analisando as características principais que unem, né, todo o metabolismo através das suas vias metabólicas. Bom, a pergunta-chave é por que a gente faz isso, né? E a gente faz isso basicamente para 3 propósitos básicos, que seria o movimento, o transporte ativo e a biossíntese. Com essas 3 características de movimento, transporte ativo e biossíntese, né? Na verdade biossíntese no sentido de produção de alguma coisa muito mais complexa a partir de precursores simples, nós seremos capazes de manter toda a nossa estrutura, seremos capazes de responder ao ambiente, né? Seja responder de forma mais simples, de forma agradável, ou responder a um perigo, crescermos e finalmente reproduzirmos, né? Lembrar que, do ponto de vista biológico, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e aí em seguida morremos. Bom, para fazer nossas vias metabólicas, a gente precisa de energia, né? Então nós temos vias que vão originar energia e vias que vão consumir essa energia, mas a energia está livre no ambiente. E aí nós temos 2 tipos, né, de classificação de seres. Nós temos os seres vivos fototróficos, que é aqueles como as plantas, que captam a energia na forma de fótons, né, na forma de eletricidade, de luminosidade. Então, esses carinhas aqui produzem para a gente substâncias químicas, como, por exemplo, os carboidratos, e nós somos quimiotróficos, nós pegamos esses compostos químicos e a partir deles produzimos energia. Então, um ser que gera a energia a partir da luz e outro ser que consome essa energia do ponto de vista químico. Então, nós, seres humanos, somos seres quimiotróficos. Bom, do ponto de vista de classificação, a gente classifica as nossas vias metabólicas em 2 grandes grupos. Existe uma terceira classificação que eu vou falar daqui a pouquinho, mas são 2 grandes grupos gigantescos. Nós temos vias metabólicas que geram energia livre, ou seja, vão converter a energia que a gente adquiriu do ambiente da forma química, por exemplo, na forma de glicose. Eu adquiri a glicose quando eu faço uma alimentação, e vou produzir energia livre na forma de ATP dentro do meu organismo.
As vias que fazem isso são chamadas de vias catabólicas ou vias de degradação, porque elas pegam elementos maiores e transformam em elementos menores. E durante essa transformação, a gente acaba produzindo energia. Lembrando mais uma vez, como tema recorrente que a gente já falou, a energia normalmente na forma de nucleotídeos trifosfatados, principalmente o ATP. Bom, aquelas vias que necessitam de energia para acontecer são as vias sintéticas ou anabólicas. Essas vias sintéticas ou anabólicas, elas pegam produtos pequenos, substratos pequenos, substratos menores e convertem a produtos muito mais bem elaborados. Então, por exemplo, eu posso adquirir um aminoácido e a partir desse aminoácido eu conseguir sintetizar uma grande proteína como a titina, que é composta por mais de 30.000 aminoácidos aglutinados. Então, de forma geral, para isso acontecer, para fazer essa união desses aminoácidos, eu vou precisar da energia que eu produzi lá nas minhas vias catabólicas e agora vou utilizar essa energia, vou consumir essa energia para transformar elementos mais simples e sintetizá-los em elementos cada vez mais complexos. Bom, aqui nessa figura a gente resume muito bem, né, as duas vias se interrelacionando. Então, na verdade, o nosso organismo tem momentos em que está priorizando vias catabólicas ou priorizando vias anabólicas, né? E, na verdade, o conjunto dessa ópera é que a gente chama de metabolismo. Então, aqui à direita, percebam, aqui a gente tem nutrientes que podem estar armazenados ou alimentos que foram ingeridos. No nosso caso, a gente não pega os fótons solares, né? Então no nosso caso seriam os 2 primeiros apenas, e a gente vai pegar esses elementos grandes e vai transformar em produtos cada vez mais simples. Isso daqui na direita, na parte roxa, exemplifica o que a gente faz de via catabólica, né? Os autores também chamam de vias exergônicas, né? Porque elas são capazes de liberar energia. Lembrando, essa energia vai ser principalmente na forma de nucleotídeos trifosfatados, como o ATP. Então, vias catabólicas. Em seguida, reparem aqui em azul, eu pego esses elementos cada vez mais simples e aí vou transformá-los em biomoléculas cada vez mais complexas ou em outros trabalhos celulares muito complexos. Então essas vias aqui, elas consomem energia, ou seja, elas vão consumir o ATP, que vai se transformar em ADP. Percebam que ele vai perder o fosfato. E essa perda aqui acontece na forma, né, considerando aqui como se a gente estivesse incorporando energia, por isso endergônicas, né, necessitando de energia para que aconteçam na transformação de elementos simples para elementos cada vez mais complexos. Essas daqui são as vias anabólicas, então vias de biossíntese. Percebam aqui que nessa figura a gente fala dos 2 tipos de reações químicas mais frequentes da gente observar, tanto nas vias catabólicas em roxo, quanto nas vias anabólicas em azul. Então, nas vias catabólicas, percebam que a gente faz reações oxidativas naqueles substratos para que eles possam se transformar em produtos que foram, né, na verdade, oxidados. E reparem que do outro lado, nas vias anabólicas, a gente produz reações redutoras. Bom, para isso, eu tenho um exemplo aqui que eu gosto muito de utilizar na parte da farmacologia com relação ao que seriam reações de oxidação e reações de redução. Para isso eu vou pedir que vocês usem a imaginação e pensem que essa palavra aqui, que está escrito droga, com esse H aqui proposital aqui na sua escrita, entendam que isso daqui seja uma molécula qualquer, de um composto químico qualquer, que tenha oxigênio na composição e hidrogênio, por isso o O e o H. O restante pode ser qualquer coisa, por isso que eu usei a palavra droga para ficar mais fácil. Então vejam, quando a gente faz reações de oxidação, ou seja, isso é comum nas vias catabólicas, a gente pode ter nesta molécula, lembrando, a molécula-chave é essa daqui que eu estou achuriscando agora. Então a gente pode ter ou o ganho de oxigênio ou a perda de hidrogênio. Então se ela ganhar oxigênio, como é que ela fica? Ela adquire um outro oxigênio. Ou se ela perder o seu hidrogênio, ó, como é que ela fica aqui, ó. Ela era assim, né, com esse hidrogênio aqui no meio, e passou a ser dessa forma. Se a gente pensar direitinho, é mais comum na natureza a gente ter reações de oxidação por perda de hidrogênio. Então aconteceria, ela era assim e ela passaria a ser assado. Então isso seria uma reação de oxidação
que é comum nas vias catabólicas, nas vias de degradação. Já nas vias anabólicas, nas vias de biossíntese ou de síntese, reparem que a gente tem o contrário. A gente faz redução, ou seja, ou a gente perde oxigênio ou a gente ganha o hidrogênio. Então, se a gente perdesse, a molécula era assim, e aqui ela perdeu o seu oxigênio, ou ela era assim e aqui ela ganhou hidrogênio. Na natureza, aqui do nosso organismo, é mais comum que a gente também trabalhe com o hidrogênio como sendo elemento-chave. Então é mais comum que uma reação de redução seja mais ou menos dessa forma que está acontecendo assim. Então, de maneira geral, sempre oxidação ou redução é o que a gente vai encontrar com mais frequência. Eu peço que vocês lembrem que a gente conversava muito sobre isso em sala de aula, que quando a gente tira ou a gente recebe, né, uma molécula tira um hidrogênio da sua composição, por exemplo, oxidação. Esse hidrogênio ele não fica solto no meio, ele precisa ser segurado por alguém. E esse alguém normalmente são coenzimas. Do mesmo jeito, quando a gente precisar reduzir uma molécula, a gente vai pegar emprestado o hidrogênio de alguém. Então, quem é que doa esse hidrogênio? Normalmente, as nossas coenzimas. Então, se liguem nessa característica, porque a gente vai falar disso já já na continuidade da nossa conversa. Bom, então, vias catabólicas e vias anabólicas. Vias catabólicas produzem energia exergônicas. Vias anabólicas necessitam de energia para acontecer, são endergônicas. Vias catabólicas são oxidativas. Então, na maioria das vezes, eu pego um elemento muito grande, um alimento, um produto grande, e eu tiro dele hidrogênio. Nas vias anabólicas, eu tenho vias redutoras. Eu pego elementos simples e eu incluo nele hidrogênio até ele se transformar em molécula cada vez mais complexa. Bom, espero que isso tudo tenha ficado muito claro na cabeça de todo mundo, porque isso é extremamente importante para a gente conhecer os produtos de cada uma das nossas vias metabólicas. Bom, mas como a gente falou muito bem, a gente tem uma terceira possibilidade, que seriam as vias anfibólicas, né, que produzem intermediários anfibólicos. O que é isso? São intermediários que fazem a ligação entre as vias catabólicas e as vias anabólicas. Então eu poderia dizer aqui, como melhor exemplo de tudo, o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma via anabólica, uma via anfibólica, justamente porque ela faz a ligação entre praticamente todo o nosso metabolismo, tanto o metabolismo degradativo quanto o metabolismo de síntese, tanto o metabolismo catabólico quanto a via anabólica. Então, de forma geral, o anfibólico é o cara que interliga. Então, eu poderia dizer que quem é um intermediário anfibólico muito comum que a gente tem seria a acetilcoenzima A, seria o piruvato, que são elementos que a gente vai falar posteriormente em nossas próximas conversas. Bom, aqui é uma análise de conversão de energia. Então, aqui do lado de cá, eu teria em vermelho agora o catabolismo. Eu pego uma proteína inteira, transformo ela em aminoácidos e ainda quebro esses aminoácidos em intermediários cada vez menores, né? Como, por exemplo, aqui piruvato, acetilcoenzima A, tarará, tarará. Então, de forma geral, eu saio do maior para o menor catabolismo e, com isso, produzo energia. Do lado de cá, o anabolismo está em azul. Eu pego um produto cada vez mais simples, ofereço energia para que ele vá sendo capaz de produzir do mais simples para o mais complexo. Isso seria o anabolismo. Bom, dentro dessa parte inicial do metabolismo, é fundamental que a gente reconheça quem são os caras que carregam, os caras que transportam os elementos para que as coisas aconteçam. Então a gente tem aqui o ATP, nosso principal carreador de fosfato. Então, como a gente viu, ele é um nucleotídeo. Por que nucleotídeo? Porque ele tem uma base, ele tem um açúcar e ele tem aqui grupamentos fosfatos. Então, na verdade, essa molécula, ela pode, no caso do ATP, ela pode doar fosfato. Então, ela pode perder um fosfato, ela vira ADP. Se ela perder mais outro fosfato, ela vira AMP. Então, de forma geral, eu tenho até 2 fosfatos para poder doar. E vejam que esse mesmo nucleotídeo, né, esse elemento aqui, ele também pode carregar o fosfato, ele pode receber. Então, ele sendo AMP, ele pode receber um fosfato, vira ADP. Se ele receber mais outro fosfato, ele vira o ATP. Então, eu tenho 2 possibilidades de ida e de volta, né? Ele pode transportar o fosfato doando o fosfato ou recebendo o fosfato das reações químicas.
Bom, aqui é só para mostrar, quando a gente faz, né, a gente tem a produção energética. Quando eu digo em produção energética, lembrem, eu vou produzir ATP, e quando eu vou consumir a energia, né, quando eu for produzir minhas sínteses, eu vou produzir o ADP, ou seja, o fosfato vai ser incorporado aqui em outras reações químicas que vão estar para cá, né, nessas composições do trabalho celular. Bom, outros carinhas extremamente importantes, esses a gente vai falar com uma frequência enorme, são as nossas coenzimas. A gente já falou sobre elas. A gente tem o NAD e o FAD, todos com nomes muito pomposos, né? Tá aqui em inglês, mas seria nicotinamida, adenina dinucleotídeo para o NAD, e o FAD, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a flavina, adenina dinucleotídeo. A gente teria aqui esses elementos com a capacidade de transportar elétrons. Então vejam que eles podem transportar os elétrons que estão contidos no hidrogênio. Então percebam aqui, ó, que nessa parte de cá eu tenho o NAD, que está na sua forma oxidada, porque ele perdeu o hidrogênio. Ele não tem hidrogênio aqui, está oxidado. E aqui ele está na sua forma reduzida, porque ele está carregando o hidrogênio. Então, NAD e NADH, NAD aqui está oxidado, NADH aqui está reduzido. Então, esse cara é intermediário, ou seja, se durante as reações catabólicas eu preciso tirar hidrogênio das moléculas, da glicose, por exemplo, alguém tem que segurar. Então, meu NAD vai ficar reduzido, ele está segurando. Nas reações anabólicas, alguém precisa doar hidrogênio para as reações. Então, nas reações anabólicas, o NAD termina na sua forma oxidada. Reparem aqui as reações acontecendo. Então, ele reduzindo, olha lá, olha o hidrogêniozinho aqui agregando. E quando ele está oxidado, olha só, ele está perdendo os elétrons, está perdendo aqui o hidrogênio. Então, NAD oxidado, NAD reduzido. NAD oxidado, NADH reduzido. Bom, aqui é a flavina adenina dinucleotídeo, como eu falei, a gente chama popularmente de FAD, e aí vejam que nessas regiões onde tem os nitrogênios, a gente pode ter também a presença de oxidações, como está aqui, sem o H, ou a parte da molécula sendo reduzida, estando presente os hidrogênios. Então, seria outra possibilidade. E esse é um carinha específico também, esse é o NADPH. Esse cara é o NAD mais fosfato. Então reparem aqui que esse carinha também tem na sua parte específica desse anel, ele pode encontrar-se com ou sem o hidrogênio. Então, sem o hidrogênio, ele estaria oxidado. Se aqui tivesse hidrogênio, ele estaria reduzido. Então, essas moléculas são transportadoras de elétron, porque elas podem estar com ou sem, funcionando como coenzimas, tanto das reações catabólicas ou das reações anabólicas. Nas reações catabólicas, as coenzimas terminam reduzidas. Nas reações anabólicas, as coenzimas terminam oxidadas. Bom, juntando tudo, ficaria assim, né? Então vejam, se eu pego uma molécula complexa e passo por uma degradação, ou seja, catabolismo, eu termino com produtos simples. Isso me gera energia na forma de ATP e me gera coenzimas reduzidas. Por quê, meu povo? Porque as reações de degradação são reações oxidativas. Eu vou tirando o hidrogênio das moléculas que estão passando pela degradação. E esse hidrogênio precisa ser segurado momentaneamente por alguém. Esse alguém são as coenzimas que passam a ficar reduzidas. Vejam aqui agora do outro lado, as vias anabólicas, eu pego produtos simples e eu faço sínteses, biossínteses, anabolismo, fazendo produtos cada vez mais complexos. Para eu produzir produtos complexos, eu preciso gastar essa energia. Então vejam, o ATP aqui vai ser consumido e vai produzir ADP. E para eu produzir essas reações de síntese, eu preciso de reações redutoras. Eu preciso inserir nas biomoléculas daqui, eu preciso inserir hidrogênio. De onde vem esse hidrogênio? Das coenzimas que estavam reduzidas. Elas estavam reduzidas, doam o hidrogênio e passam então a ficar oxidadas. Então essa aqui é a figura-chave da nossa aula de hoje, né? Que a gente tem
essa introdução do metabolismo, mostrando o catabolismo à esquerda e o anabolismo à direita. Bom, outro carreador extremamente importante é o carbono, é o carreador de carbono, e aí o principal carreador é a coenzima A. A coenzima A ela pode carregar um carbono na forma de acil-coenzima A, ou ela pode carregar, o que é mais comum, 2 carbonos na forma de acetil-coenzima A. Então, na forma de acetil-coenzima A, a gente tem a possibilidade mais comum, né, mais convencional de carregar carbonos. Por isso, ele é um intermediário tão importante. Vejam que onde ele carrega o carbono está aqui marcado nesse terminal que tem aqui o grupamento de enxofre, é a parte onde ele vai fazer o transporte desse carbono. Então ele pode receber carbono ou pode doar carbono, a depender da demanda da nossa via metabólica que a gente esteja necessitando. Bom, e finalmente a gente tem a regulação. A regulação ela pode ser alostérica pelo produto, ou seja, meu povo, quando eu pego um substrato e transformo ele num produto, este produto pode se ligar a regiões alostéricas da enzima, né, sítios alostéricos da enzima, e a ligação a esses sítios alostéricos faz com que essa enzima diminua o seu funcionamento. É como se ela entendesse que ela já conseguiu fazer o seu trabalho, ou seja, ela pegou o substrato, já tem o produto e ela enxerga esse produto como sendo o elemento já necessário. Então, a partir do momento que esse produto ele vire substrato de outra enzima, isso aí faz com que essa enzima volte a ficar livre, né, do seu centro alostérico e volte a trabalhar. Essa é uma regulação muito popular, muito comum de acontecer durante o processo de vias metabólicas do nosso organismo. Agora, uma outra possibilidade é por sinalização celular, que pode acontecer de 3 formas. Então, a gente pode ter uma sinalização endócrina dos nossos hormônios. Esses hormônios são liberados, ganham a corrente circulatória e vão chegar nas células-alvo, que aí vão poder ou acelerar determinadas vias ou inibir determinadas vias, né? Então, a gente teria uma ação hormonal, diria aqui, por exemplo, do hormônio insulina, diria do hormônio glucagon, que são hormônios chaves do processamento. Aqui a gente teria uma sinalização parácrina, e aí o que tem de diferente? Percebam que a célula que produz a substância, né, o mediador químico aqui, faz com que ele caia no espaço intersticial e a célula está muito próxima a ele, ou seja, não precisa transitar pela corrente circulatória. Então a gente poderia chamar a atenção aqui, por exemplo, da histamina. A histamina é uma secreção parácrina muito importante, então ela é liberada de uma célula, cai no espaço intersticial e ativa outra célula vizinha. E aqui a gente teria a sinalização autócrina, quando a própria célula se autorregula. Isso aqui é muito comum lá no sistema nervoso central, onde a gente tem a regulação de vários neurotransmissores. O cara é liberado e ele é reconhecido pela própria célula que o liberou. Bom, pois bem, meu povo, essa aí era a nossa conversa inicial. A gente aqui está falando sobre a introdução ao estudo do metabolismo. Eu espero que todo mundo tenha acompanhado e aí aguardo qualquer necessidade pelas nossas vias de comunicação. Forte abraço, tchau, tchau.